Olá, eu sou a Vanessa da Yucca Plantas aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e hoje eu venho com muita felicidade te mostrar 35 aprendizagens que eu tive ao longo desses anos de estudo. Então isso vai ser o guia da jardinagem. Você vai conseguir entender várias coisas que muitas pessoas falam, mas hoje nesse guia eu vou te dar o passo a passo para você ser muito feliz com as suas plantas. Então vamos lá. Número 1. Sempre você vai estudar as suas plantas. Eu quero comprar um cingônio rosa, eu quero plantar, eu quero ter na minha casa uma jiboia, eu quero ter uma tradescância. Eu tenho que saber como ela funciona, da onde ela é, o que ela gosta. Assim como quando a gente compra um cachorrinho, um gatinho ou ganha, a gente faz um estudo sobre isso, a gente tem que estudar nossas plantas também. Junto com essa aprendizagem, colocar uma plaquinha. Se você tem muitas plantas, o ideal é que você coloque uma plaquinha com o nome da planta, porque vai ter um momento que você não vai lembrar e aí você vai olhar a plaquinha e vai dar tudo certo. Segundo, depois que você compra ou ganha uma planta, não vai lá logo trocando de vaso. Eu sei que a gente fica com ansiedade para logo trocar e logo resolver, mas não. As plantas têm o tempo delas, então a gente precisa respeitar esse tempo. Depois que a gente compra, vamos supor que eu comprei hoje esse vasinho aqui, eu vou deixar no lugar que ela gosta, que é um lugar que tem iluminação, mas não sol pleno. Eu vou deixar mais ou menos de 5 a 7 dias para que essa planta se adapte ao local onde ela está, se adapte à água que eu colocar, se adapte à energia da minha casa. Número 3. A gente tem que preparar o solo. Quando a gente vai trocar a planta, depois daquele tempo, né, que ela está se adaptando, a gente tem que entender o que a planta quer. Qual o solo melhor? Será que é um solo drenável? Será que é um solo mais úmido? Quantas vezes será que eu tenho que fazer isso, né? Como é que eu tenho que fazer esse substrato? Isso é importante. Então, temos que preparar o solo, o substrato para as nossas plantas. Número 4. A gente vai observar também se o vaso está muito pequeno. Então nota que a gente comprou a planta, a gente esperou aquele tempo e a gente vai olhar o vaso. Nossa, o vaso está muito pequeno. Esse aqui, por exemplo, esse aqui eu já tenho que trocar, ó. A planta está enorme e o vaso não é tão grande. Como é que eu sei que eu tenho que trocar? Quando nós vamos nos aproximando deste mundo maravilhoso da jardinagem, a gente vai percebendo algumas coisas. Então, se a planta está muito grande, o vaso está pequeno, às vezes o vaso nem fica de pé de tão grande que é a planta, a gente vai ter que trocar. Mas qual que é o vaso ideal? Vamos lá naquela tua pesquisa que é o número 1, tu já viu se o vaso ideal é de barro, é de plástico, mas a gente já vai falar sobre isso. Número 5, regar as plantas sempre de manhã ou à noite, após fazer o teste do palito para ver se o substrato está seco ou não. Não me venha com o dedo, teu dedo não chega até o fundo do vaso, então esquece teu dedo. Pega um palito de churrasco ou um palito de sorvete, coloca lá. Se ele saiu molhadinho com terra é porque não precisa molhar, e se ele saiu seco precisa molhar. É só isso, nada de drama, nada de desespero, é isso que a gente vai entender. Número 6, além de usar o palito, você tem que esperar o solo esfriar. Vamos supor que esteja muito quente na tua casa ali onde tu tem as tuas plantas. Tu vai colocar água, a terra tá seca e tá quente. Se a gente colocar água, a água pode prejudicar mais ainda, porque a água vai ficar quente também. Então vamos esperar um pouco, vamos regar pela manhã ou à noitinha, depois que o sol se pôs. Se for na frente da sua casa, mais isso é importante. Então, o sol tá a pino, não vou molhar nossas plantas, porque pode prejudicar. Outra coisa importante, quando a planta tem tricomas nas folhas, não é legal molhar com mangueira, é legal molhar direto no solo, senão pode ter problema com fungos depois. 7ª aprendizagem, espécies com bulbos, quando estão com flores, não devem ser regadas abundantemente. Significa o quê? Você comprou um lírio lá, ganhou um lírio lindo e maravilhoso, tá cheio de flor, tá com uma flor linda, cheirosa, é melhor não colocar muita água. Por quê? O bulbo são espécies bulbosas, assim como o lírio tem outras, os bulbos armazenam água. Se a gente coloca muita água também ali, já que ele está armazenando e está usando essa água, se a gente coloca muita água, ele pode apodrecer. Então isso é bem importante. A aprendizagem de número 8. Plantas que estão em vasos suspensos acabam secando mais rápido que plantas que estão em vasos no chão. Então, quando eu tenho vasos suspensos que nesse aqui, eu tenho que cuidar para colocar água mais frequentemente que outros vasos, porque secam mais rápido. Número 9. Vasos de barro reduzem a umidade da sua planta. Então, se você quiser plantar algo
em vaso de barro, prefira aquelas plantas que não gostam de muita umidade, como suculentas. Lembrando que tem que aguar com mais frequência, porque o vaso chupa a água. O vaso, como é poroso, acaba absorvendo a água do seu substrato. Aprendizagem número 10. Plantas não se comportam da mesma forma se estão no vaso ou estão na terra direto. Por quê? No vaso as raízes estão paradas ali, elas não podem sair buscando água. Então eu vou ter um tipo de planta no vaso e outro tipo de planta na terra. Eu dou sempre um exemplo muito clássico aqui. Se você tiver crótons, um exemplo bem interessante. Se você tiver crótons no vaso, ele não pode ir para o sol pleno, porque ele esquenta muito o vaso e pode morrer. Se você tiver crótons no chão, ele gosta de sol pleno. Ah, mas por que essa diferença? Justamente, no chão ele tem maior quantidade de terra, as raízes podem buscar nutrientes em outros lugares, as raízes fazem conexão com outras plantas também. Se ele está no vaso, isso tudo não acontece, é você que tem que prover essa planta de água e de iluminação e tudo que ela precisa. 11ª, você pode usar materiais diferentes para plantar e para fazer o fundo de drenagem. Por exemplo, caco de telha pode ser fundo de drenagem, rolhas de bebidas pode ser. Eu não gosto de usar isopor, mas tem pessoas que usam. Não gosto porque isopor não é natural, mas prefira sempre materiais naturais que você possa ter de uma forma mais tranquila, que você não precise comprar um produto para fazer a camada de drenagem. Você tendo rolhas ali, tendo caquinho de telha, tendo pedacinhos de brita, brita que você coloca no chão, pode servir como camada de drenagem para essa planta. 12ª aprendizagem: observar a luminosidade e a orientação solar. Quando você fez aquela pesquisa lá do item 1, você já deve ter descoberto que se a planta é de sol pleno, se é de meia sombra ou de sombra. Plantas de sol pleno precisam de no mínimo de 4 a 6 horas de sol por dia. Mas não é sol assim na janela não, é sol batendo na folha diretamente. Ah, mas eu não tenho. Coloca na janela, desde que tu abra a janela e perceba que o sol tá indo nela, aí tudo bem. Se é uma planta de meia sombra, ela precisa de 1 a 4 horas de sol por dia. Pode ser através de uma janela? Pode. E se é uma planta de luz difusa, pode ser aquele solzinho da manhã, mas não é tão forte, pode ser o sol do final da tarde e não precisa bater sol direto na folha. Isso é muito importante. 13ª aprendizagem: a posição das plantas. Quando você estiver fazendo algum arranjo de plantas ou estiver fazendo o seu no seu jardim, procure sempre cuidar para uma planta não causar sombreamento na outra. Então, se você tem tudo planta de sol pleno, vamos supor, aí eu vou colocar as plantas, você vai colocar as plantas que atingem maiores tamanhos no fundo, para que elas não possam fazer sombra para as outras. Outra coisa importante também, que entra na 13ª, é sempre ver o tamanho que a sua planta vai ficar. Não adianta tu plantar um abacateiro num vaso pequenininho, sabendo que o abacateiro chega a 10 metros. Então isso tem que cuidar também. 14ª aprendizagem: quando você estiver plantando no chão lá da sua casa, do seu pátio, pode usar, e é legal usar, palhas secas, porque principalmente no verão, porque o verão, o calor do verão acaba produzindo evaporação muito alta no solo e as plantas se prejudicam. Então, se você tem uma hortinha, tem ervas medicinais, coloca uma palhinha seca, pode ser grama seca, pode ser casca de arroz carbonizada, pode ser casquinha de pinos, para auxiliar a sua planta a não perder tanta água para evaporação. A aprendizagem de número 15: você tem que observar o local das plantas. Plantas com folhas largas e finas gostam de umidade e não gostam de ventos. Então, tira ela daquele lugar lá que ela tá com vento, que ela não vai gostar. Geralmente ela pode até rasgar as folhas quando estiverem no vento. E a 16ª é complementar a essa. Plantas com folhas finas e compridas, pode ser compridinha, pode ser que nem o alecrim, por exemplo, pode ser que nem o coqueiro. São plantas que são adaptáveis a vento. Então você pode deixar num lugar com vento e também um lugar que não tenha muita umidade. 17ª aprendizagem: plantas com folhas mais gordinhas, que são folhas suculentas, não gostam de muita umidade. Mas calma, não é para te nunca dar água para elas. Vai botar água
vai deixar a água escorrer até sair pelos furos, mas vai aguar somente quando o substrato estiver seco novamente. Aprendizagem 18ª. O substrato ideal para plantas pequenas, para mudas e para sementes, é com vermiculita. Então você vai colocar uma parte de vermiculita, porque a vermiculita é aquele substrato que armazena a água quando a gente coloca e depois ele vai liberando aos pouquinhos essa água. Então ideal para mudas. A 19ª aprendizagem é: quando você for fazer terrários fechados, não deve usar suculentas. Tem arranjo aberto, terrário é sempre fechado. Quando a gente coloca plantas suculentas no terrário fechado, elas apodrecem, porque elas não gostam de muita umidade. Então isso é bastante importante. E a 20ª aprendizagem é: quando você for fazer um arranjo ou um terrário, coloque sempre plantas que têm hábitos semelhantes. Não vai colocar uma planta que não gosta de luz com uma planta que gosta de luz, ou uma planta que gosta de muita umidade com uma planta que gosta de solo seco. Não vai dar certo. Então procure agrupar as plantas com o mesmo hábito. Assim como as pessoas que têm os mesmos hábitos se unem, a gente vai procurar plantas que têm os mesmos hábitos para ficar felizes no mesmo lugar. Essa aprendizagem é sobre adubação. Você tem que ter uma rotina de adubação. Vai adubar uma vez por mês, vai adubar uma vez a cada 2 meses, mas você tem que colocar no calendário a adubação para que você não esqueça, porque a vida é tão corrida e a gente esquece muitas vezes. Então vai lá, todo dia 2, todo primeiro domingo do mês, sei lá o que, vai lá e aduba as suas plantas sempre no mesmo dia para que você não esqueça. E lembrando que algumas precisam ser adubadas mais de uma vez por mês, mas isso daí você já fez aquela pesquisa lá no item 1. Aprendizagem 22ª. Você pode usar o adubo de cascas de ovos que a gente ensina aqui no canal, ou também comprar farinha de osso para plantas que precisam de sol pleno. As paredes celulares das células dessas plantas precisam de suporte de cálcio para que elas não morram. Então isso é importante. 23ª aprendizagem. Você pode fazer também o adubo de cascas de banana na água. Coloca a casca de banana de molho na água de um dia para o outro. No dia seguinte, pega aquela água e molha as tuas plantas floríferas. As plantas adoram potássio, principalmente a flor de maio. E você também pode usar o NPK orgânico que a gente ensina no canal e que é maravilhoso para todas as plantas. 24ª. Você tem que sempre lavar ou limpar as ferramentas de jardim antes de usar. Você não pode cortar uma folha doente, daqui a pouco ir para outra planta, cortar outra folha. Não. Vai passar a doença, né, a bactéria, o fungo de uma planta para outra. Então isso é muito importante. 25ª aprendizagem. Quando você for fazer mudas de plantas pendentes, não coloca ela logo para pender não. Deixa ela pender quando ela quiser. Então faz um rolinho, coloca no substrato o rolinho e aí espera que ela mesma vai pender. Isso é muito importante. Se você colocar ela logo pendendo, ela pode acabar tendo que ter muita força para segurar aquele monte que tá caindo ali de folhas e pode acabar morrendo. 26ª. Você pode utilizar canela em pó na água quente. Então você pode pegar canela em pó, misturar na água quente, deixar esfriar e passar nas tuas orquídeas e nas plantas que tem fungos. Ou pode usar também aquelas casquinhas sabe aquelas casquinhas de canela, que em vez de ser em pó, em casca, em pauzinho a gente chama, coloca para ferver na água e usa essa água para melhorar a vida das tuas orquídeas, para produzir mais raízes nas orquídeas e para evitar fungos também. Maravilha de aprendizagem que eu tive. 27ª. Você tem que podar sempre, tirar folhas secas, tirar folhas machucadas. Por exemplo aqui, ó, eu tenho essa folha amarela, eu vou retirar. Essa folha amarela não vai voltar a ficar verde. Eu preciso tirar as folhas amarelas, tirar as folhas secas, tirar os galinhos que estão secos também, que eu vejo que não estão bem, ou galhos com fungo, tudo isso eu tenho que tirar da minha planta. Isso é manutenção constante. 28ª aprendizagem. Você deve sempre retirar os insos e as ervas daninhas dos vasos das suas plantas. Não deixe elas se criarem, não. Você tem que tirar. Por quê? Porque elas vão competir por nutrientes. Então, quando você estiver colocando adubo na sua planta, os insos vão acabar absorvendo os adubos e a sua planta vai ficar sem adubo. Então, isso tem que cuidar. 29ª aprendizagem. Quando você tiver plantas com manchas, que tiverem sido comidas, folhas enroladas, folhas que estão quase assim só esqueletizadas,
Isso provavelmente é produzido por lesmas e caracóis. As lesmas e caracóis são moluscos noturnos. Então, para que você possa pegar, não matar, só pegar, você deve fazer uma isca. Pega uma fruta bem doce, mamão, melão, pega só a casca com um pouquinho de fruta, você comeu lá no dia que você quiser, guarda a casquinha, coloca de noite onde você está observando isso nas suas plantas, e no outro dia de manhã pega essa casquinha, vai estar cheinha de lesma, não precisa colocar fora, pega ela, coloca num saquinho, dá uma passadinha e coloca num terreno baldio, não coloca no terreno do teu vizinho não, você vai comer as plantas do teu vizinho, coloca no terreno onde não tem nada, porque esses animaizinhos precisam se alimentar também, só, a gente não quer que se alimente das nossas plantas, mas plantas que estão ali, planta de um mato, tudo bem. 30ª aprendizagem. Você pode cultivar plantas repelentes no seu jardim. Você pode cultivar citronela, que é repelente de mosquitos e moscas. Pode cultivar arruda, que ajuda a reduzir as moscas brancas nas suas plantas. Pode cultivar cravo de defunto junto com outras plantas, se você tiver no chão, porque elas produzem uma substância que impede que nematóides cheguem até as raízes das suas plantas. Pode plantar também manjericão. Isso tudo, essa listinha, são plantas protetoras do seu jardim. Se você quiser um vídeo só de plantas protetoras do seu jardim, coloca ali nos comentários que eu farei especialmente para você. 31ª aprendizagem. Você deve observar as folhas comidas, que pode ser por grilo, pode ser, se tiver uma manchinha preta, pode ser fungo, se tiver teias, pode ser ácaros. E logo que você observar, você deve tratar com produtos naturais. Então isso é muito importante. 32ª, essa é muito importante. Não acredite em receitas mirabolantes. Não é um adubo que vai fazer a tua planta explodir de flores de um dia para o outro. Não é uma substância que você vai colocar na sua planta e nunca mais vai ter problema com fungo. Isso não existe. Você vai perceber que ao longo do tempo de cultivo você vai entendendo, compreendendo as plantas e vai usando substâncias que podem ajudá-las. Mas não acredite em receitas mirabolantes. Se diz assim, vai terminar com os fungos de uma vez. Não acredite, porque não é verdade. 33ª aprendizagem. Espere o que a planta pode te dar. Não adianta querer que uma samambaia dê flor. Não adianta querer que o cingolho rosa te dê uma flor, coisa mais linda, porque ele não tem a flor linda. Ele tem uma flor discreta. Não adianta querer plantar um musgo e achar que ele vai chegar alto assim, que nem uma grama. Não, você tem que conhecer a sua planta para não esperar algo que ela não pode te dar. Isso é muito importante. 34ª e talvez a mais importante de todas. Você tem que fazer a manutenção constante, você tem que observar as suas plantas. Crie uma rotina de observação. Se você não tem tempo todos os dias, crie uma rotina, pelo menos uma vez por semana. No sábado de manhã, no domingo, crie uma rotina de observação, onde você vai olhar as folhas das suas plantas com um olhar crítico. Será que ela está sendo comida? Será que ela está amarela? Isso é muito importante. E a última, que é a 35ª, eu vou te dizer que todo jardineiro e todas as pessoas que cultivam plantas já causaram a morte de plantas. Isso é normal. E não é para ficar triste, isso faz parte do aprendizado. Não adianta dizer assim, eu não queria. Claro, ninguém quer matar planta, é óbvio. Mas isso é normal, porque a gente está aprendendo. E se você tiver num grupo que te ajude, você vai crescer muito mais rápido do que se você estiver sozinha. E aí, gostou de conhecer as 35 aprendizagens? Eu não gosto de falar dica e macete, truque, porque não são dicas, nem macetes e muito menos truques. São aprendizagens. Tudo que eu te mostrei aqui são coisas que nós aprendemos ao longo desses anos de cultivo. Você tem mais alguma para dizer? Mais alguma aprendizagem que eu não falei aqui? Coloca ali nos comentários. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.